eu sou Evelyn Jimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 25 de setembro de 2022, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Depois daremos a mensagem para o aniversariante da semana, o pessoal aí que está fazendo o seu ano novo pessoal, os aniversariantes, com o baralho cigano. A pergunta mental, se vocês têm alguma questão aí para decidir essa semana, mentalize o assunto que as runas vão ajudar aí vocês. E no final, uma mensagem com o Ogam. Então, vamos começar aí, primeiro com a abertura da mandala astrológica no tarô. Então, vamos pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais, que os anjos aí tragam a mensagem através do tarô para todos os signos do zodíaco esta semana. Vamos lá, vamos andar toda a roda zodiacal, começando do primeiro signo do zodíaco, Áries. Os arianos, sai a carta número 21 do tarô, o mundo, tá? Essa carta, ela é a última carta dos arcanos maiores. Então é um período de conclusão de projetos. Então, provavelmente que vocês começaram ali a semana passada, vai conseguir concluir. E com um momento de crescimento, é o número 21, 2 mais 1, 3, né? Na redução numerológica traz esse momento de crescimento. É uma carta que fala de expansão. Então, sair do mundinho e Júpiter trazendo as bênçãos aí para os arianos essa semana. É uma carta de sorte, é uma carta de bênçãos, né? Júpiter sempre abençoa e traz a sorte. E a dica aí para os arianos essa semana é ter uma visão mais ampla das situações, tá? Então traz esse momento de equilíbrio, de expansão, de concluir ciclos com sucesso. E o pessoal de Touro, os taurinos, sai a carta dos enamorados. É uma semana de trazer os prazeres, taurinos. Traga os prazeres, diversifique, faça vários projetos, não é o momento de focar em uma coisa só. E essa semana, taurinos, vai ter dúvidas, né? Você vai ter que fazer algumas escolhas, vocês vão ter aí que fazer escolhas. E nesse momento que tem que fazer escolhas, escuta o coração, escuta teu Deus interior, ativa a tua centelha divina. Então traz esse momento aí de resolver as questões. Mas qual é a dica? A resposta está aqui, a resposta não está fora. E é uma carta que fala do amor, então fazer as coisas com dedicação, com carinho, com amor. É uma carta que fala de beleza, fazer as coisas com capricho, né? E essa carta traz essa dúvida, mas traz a resolução dentro do coração, tá? Então os enamorados falam disso, de trazer os prazeres, de trazer a beleza e de resolver as coisas emocionalmente, tirando às vezes até alguns bloqueios emocionais. E aí o pessoal de Gêmeos, os geminianos, sai a carta do louco. Então, qual a dica essa semana? Se tiver alguma assim, situação de crise, insatisfação, insegurança, traga leveza essa semana. Se liberte dessas situações aí de crise, insatisfações, inseguranças. O louco fala da libertação, de trazer leveza, de buscar novos caminhos. O louco traz a novidade. O louco, no tarô, é uma das 3 cartas de grande movimento. Então, geminianos, essa semana se movimente
para se libertar de coisas que tragam instabilidades, né? Um momento de se libertar dessas coisas que trazem crise, insatisfações, trazer a leveza. Uma carta de Urano, se modernizar, se atualizar. Urano fala de coisas futuristas, abrir o seu caminho. O louco é o peregrino, né? O andarilho do baralho, né? Ele é o buscador. Vá buscar a essência das coisas, vá buscar se libertar de coisas que está agoniando aí. Traz a leveza, traz a alegria, tá? Vá buscar novos caminhos. Uma semana boa para pequenas viagens também aí para os geminianos, né? E aí o pessoal de Câncer, os cancerianos, sai a carta número 5 do Papa, que traz a formalização de relações, né? Que traz mudança, é o número 5, o pessoal de Câncer, né? Traz mudanças com acordos, com conciliações. O Papa é uma das 4 cartas da moral e ética, então traz uma semana das coisas muito corretas, traz as pessoas ajudando, porque o Papa é o consultor, é o professor, é o palestrante, é o orientador. Então traz às vezes a pessoas boas se aproximando aí de vocês e trazendo uma orientação benéfica aí para vocês. Então traz as bênçãos, traz a mudança. Essa carta no tarô é a carta mais espiritual que tem. Então é a carta de maior proteção espiritual. Então traz essa proteção espiritual para os cancerianos conseguirem mudar o que tem que ser mudado, com acordos, com conciliações, tirando mal-estar, né? E trazendo essa segurança, essa oficialização de relacionamentos. E aí para o pessoal de Leão, os leoninos, né? Sai a carta da Lua, né? A Lua é uma das 3 cartas do passado e ela é uma carta das águas das emoções. Então, emocionalmente, sentimentalmente, se volte para o seu passado, vá lá para as suas origens ali e limpe mágoas e ressentimentos. A Lua é a principal carta no tarô do perdão. Leoninos, perdoe as pessoas que te magoaram e se perdoe. A Lua é a carta do auto-perdão, limpar as mágoas e ressentimentos. É uma carta que fala, ela tem uma tônica de família, de origens. Então, resolver as coisas de família, resolver as coisas de origem, do passado. E ela é uma semana, essa semana aí, leoninos, é uma carta que fala assim, essa semana enxergue as pessoas, enxergue as situações além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando tem coisa atrás. A Lua é a principal carta da magia. Da magia do quê? Da magia da sensibilidade, da emotividade. Então usar esse lado mais emocional, mais sensível, para realmente fazer isso. Enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando tem segredos, mistérios. A Lua é a carta do oculto, do noturno, tá? Então tomar cuidado. É uma semana mais não é uma semana de ir para cima, é uma semana mais de observação, de observar, de sentir, para não entrarem em coisas instáveis. A Lua não muda 4 vezes ao mês, nova, cheia, crescente, minguante? Então cuidado com coisas instáveis. As pessoas podem estar com instabilidades de humor, né? Cuidar da parte do psique. A Lua fala do psicológico, cuidar da parte do psicológico. As pessoas podem estar essa semana mais melindrosas, mais sensíveis, mais instáveis de humor. Então, uma semana de observação e de usar a sua experiência, ficar quietinho na sua. Bom, e agora o pessoal de Virgem, os virginianos, sai a carta do julgamento, o momento de decisão. Arcanjo Gabriel abençoando os virginianos essa semana, trazendo a inspiração. Mas, virginianos, é uma carta de cobrança. Então, a espiritualidade vai cobrar. Vamos lá, vamos resolver. Sabe aquele assunto lá que vocês estão levando com a barriga lá, que tá difícil de resolver? É a semana. Essa é a semana.
tá? O arcanjo Gabriel vai trazer toda uma inspiração e um momento de diálogo, de colocar os pingos nos is, porque é uma carta do julgamento, um momento de decidir as questões. E qual é a palavra-chave para os virginianos essa semana? É recompensa. Se vocês estão esperando a liberação de alguma coisa, acontece, vai colher os frutos, mas tem que decidir aí algumas questões. E o pessoal de Libra, né, os librianos, sai a carta da morte. A morte é uma das 3 cartas do tarô de corte. Então os librianos aí conseguindo cortar algumas coisas que estão amarrando, né? Qual é a dica de ouro para os librianos essa semana? Se vocês estiverem fazendo sempre a mesma coisa, vão ter sempre o mesmo resultado, né? Se vocês tiverem sempre o mesmo padrão de comportamento em relação a uma situação, vai ter sempre o mesmo resultado. Então mude o padrão de comportamento para mudar o resultado, né? Então a morte fala disso, de uma mudança radical de padrão de comportamento, né, para conseguir mudar. É uma semana aí para os librianos de transição, cortar os nós, cortar aquelas coisas que está fazendo e que não está tendo retorno. E a morte tira a gente da ilusão, viu? Librianos, as coisas dependem de você, tá na tua mão, tá? Então às vezes tem que mudar algumas coisas, cortar radicalmente algumas coisas para a coisa começar a andar. Não deu certo, já lá, bateu lá na porta 80 vezes e não abriu, não é sua porta, tá? Então cortar as coisas que não estão tendo retorno aí. E o pessoal de Escorpião, os escorpianos, sai a carta da papisa. Pessoal de Escorpião, um momento essa semana de pegar um papel, fazer um rascunho e planejar coisas novas. A papisa é a carta do planejamento através do novo, tá? Planejar coisas novas. E ela é a estudiosa do baralho. Então, essa semana, escorpianos, estude as situações, analise, é uma carta reflexiva, analisando, observando, né? E é uma carta de fertilidade, a papisa é regida pela lua, então traz a fertilidade na hora de fazer os projetos através do novo. E ela é a estudiosa do baralho, então estude as situações essa semana, bom para comprar livro, para fazer curso, tudo que é parte cultural. Mas a dica para os escorpianos essa semana, a dica de ouro é: não comente as coisas que estão no papel ainda, tá? Os projetos, né? A papisa é a carta da gestação. Não nasceu ainda, tá gestando. Então, os projetos que estão em desenvolvimento, não comente com ninguém. A papisa é a carta da vida íntima, a carta da vida privada. Então, não comente com as pessoas as questões que estão em desenvolvimento ainda. Traz uma grande intuição. Ela é uma carta espiritual de proteção, que traz a intuição para fazer esse planejamento, traz esse momento de bênçãos da papisa. E esse momento aí de planejar tudo que é novo. E o pessoal de Sagitário, os sagitarianos, sai a carta do tarô da força. Sagitarianos, é a força do quê? Da inteligência, é a força da estratégia, é a força da sedução. Então essa semana os sagitarianos podem passar aí por algumas situações meio tensas. E a dica é não bater de frente, é seduzir, é controlar os instintos. Vai estar aí com a vontade de falar um palavrão, de brigar, de xingar? Vai! Mas não pode, controla, retenção, a palavra-chave é controle e retenção, usar uma comunicação sedutora, controlar os instintos. Então é uma semana que, se vocês forem inteligentes, usarem a cabeça, forem estratégicos e forem sedutor, vocês vão controlar o controlador e usar para o que vocês querem, tá? Então é a fala mansa. Então é uma semana que fala de tensão, mas usando a inteligência consegue passar por isso, certo? E os capricornianos, o pessoal de Capricórnio, sai a carta da temperança. Olha lá, o próprio nome fala, temperança, temperar. Pega a água quente, pega a água fria e tempera. Nem tão quente, nem tão frio. É uma carta morna de equilíbrio.
Temperar o que essa semana, capricornianos? As emoções, né? Ela é uma das 3 cartas das águas, das emoções. O elemento água fala das emoções. Então, essa semana aí, a dica para o capricorniano, nem o ódio e nem a paixão, que são sentimentos extremos. Amorna o coração, equilibra, tem que trazer uma paz interior, tem que trazer uma tranquilidade, porque vocês vão perceber aí na vida o que tem que fluir, o que realmente vocês têm que continuar, né? A palavra-chave é continuidade, fluidez. É uma carta boa aí para os capricornianos essa semana fazer acordos, tá? Ela é uma carta alquímica, ela é uma carta de transformação benéfica, com equilíbrio, tá? Fluidez. Então, é essencial essa semana essa paz interior para vocês verem aí o que dá continuidade, o que tem que fluir. Provavelmente, projetos iniciados vão continuar aí a fluir. E essa carta é uma carta de anjo, né? Então, tem a regência angelical para proteger, para realmente conseguir essa paz interior, essa tranquilidade e equilibrando todas as situações aí. É uma carta bem positiva aí. E os anjos abençoando aí os capricornianos essa semana. E agora vamos aí para o pessoal de Aquário, os aquarianos. Os aquarianos sai a carta do carro. A palavra-chave do carro é resolução. Então, aquarianos, se vocês estão numa fase de vida aí de ser ou não ser, eis a questão, essa semana ou vai ou racha, arrebenta com a caixa. É uma carta de ir para cima, uma carta regida por Marte, aquarianos. Mete as caras, tenha coragem, ousadia, vai em frente, né? Que vocês vão conseguir resolver, né? Uma carta regida por Marte é movimento total, tá? Então, qual é a palavra-chave do carro? Vitória, conquista, é a carta da coroa dos louros. Então, vai para cima, resolve as questões que fala, o carro fala assim, essa semana, tira o que tem que tirar e coloca o que tem que colocar, dá uma direção. Então, por mais situação de tensão que vocês possam estar vivendo, vocês vão conseguir controlar, as coisas vão estar nas suas rédeas, conseguir controlar, conseguir direcionar, conseguir planejar. Então essa carta ela tem esse cunho de controle e direcionamento. Planeja, direciona para o lado que você quer e Marte fala, mete as caras, vá para cima, tá? Então o carro manda resolver aí o que está nesse ser ou não ser, eis a questão. Vitória, coroa dos louros. E o último signo da roda zodiacal é Peixes, os piscianos. Sai a carta da torre, né? A torre piscianos é a carta da casa caiu, é a carta da demolição. Deixa embora o que não tá bom. Não se agarra em árvore podre. Essa carta tem um outro nome, ela chama a torre ou a casa de Deus. Olha lá, olha o nome da carta. A casa de Deus, vem de cima. Então, é trabalhar essa semana, piscianos, com aceitação. Se tem uma situação que está indo embora e vocês não estão fazendo força nenhuma, não está mexendo uma peninha para aquilo ir embora, é para ir embora. Deixa embora. Vocês vão ter o clique, vão ter o insight, vão ter a eureka para perceber que aquilo tem que ir embora, né? Às vezes causa esse período transitório. A torre é como a morte, né? Que sai aí para os librianos. São cartas de transição. Né? Então, período às vezes de transição são períodos difíceis, mas é uma carta de limpeza, de libertação, né? Então a gente fala, aceita que dói menos. E é uma semana aí, piscianos, para trabalhar com os imprevistos. É a carta do caso fortuito, a força maior. Então é uma semana que às vezes não é que você planejou errado, aquele negócio, ai meu Deus, fui tão burro, planejei errado. Não, a torre é uma coisa que vem de cima. Então acontece os imprevistos. Vocês vão ter que ter o jogo de cintura, a semana dos imprevistos. Tem o plano A, plano B, sempre tem uma cartinha na manga. Então traz os imprevistos aí. É uma semana também de ter humildade aí, tá, piscianos? Então libertação, deixa ir embora, deixa demolir o que tem que demolir para entrar coisa nova, para entrar luz, tá? E agora, vamos ali para a mensagem dos aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal aí, o pessoal que está de nível, vamos ver o que Santa Saracalha, através do baralho cigano, aconselha.
Olha, sai a principal carta espiritual do baralho cigano, a estrela. Quem eu falo sempre aqui, que é o povo das estrelas. Quem é o povo das estrelas? É o povo cigano, né? Santa Saracali trazendo as bênçãos para os aniversariantes da semana. Então é uma semana aí, é um ano de brilho, é um ano de direção, é um ano de inspiração, né? É um ano que traz as almas de afinidade. A estrela fala das almas de afinidade, né? A estrela sempre é a luz no final do túnel. A estrela é um dos luminários do baralho cigano. Então traz luz, traz direção, traz a proteção de Santa Saracali, todo o povo do Oriente trazendo essa inspiração e as almas de afinidade aí aparecendo, né, para vocês. Olha o número da carta, é um 16, é um 7. Né, um momento bom para fazer reforma íntima, yoga, meditação. Traz um momento, o 7 na numerologia pitagórica, fala da reforma íntima, da evolução, da introspecção, e aí traz um novo mundo fora. Quando você consegue se reformar intimamente, né, e espiritualmente, o mundo muda, porque tem coisas que você não aceita mais. Então use esse 7 da reforma íntima, faça as meditações, yogas, vocês vão ter essa inspiração. E Santa Sara abençoando aí os aniversariantes da semana. E agora vamos para a pergunta mental. Vocês têm alguma coisa aí para resolver essa semana? Tem alguma decisão para tomar? Algum assunto específico? Pensa aí, pensa firme aqui, que o Odin vai trazer uma ajuda aí para vocês resolverem. Vamos ver o que os deuses nórdicos ajudam aí você nessa questão mental. Olha, a runa de Tyr, tá vendo? É a imagem, a inscrição, o caractere rúnico, é como se fosse uma flecha, né? Ó, siga a flecha, vocês estão na direção certa, tá? A direção, traz a direção. Vocês vão ter a direção para resolver essas coisas que vocês estão pensando aí. Agora, Tyr, ele é um deus nórdico, guerreiro e justiceiro. Então, é uma runa regida por Marte. Então, fala, vá para cima, né? Marte fala de impulso, ir para cima, mas com justiça. Nem 8, nem 80, né? Esse deus nórdico, Tyr, ele prende, né, na mitologia nórdica, ele prende o lobo, o Fenrir, que esse lobo, ele tá atrapalhando a ordem cósmica dos deuses nórdicos. Então, o Tyr vai lá e prende, só que para prender esse lobo, ele vai perder o braço, a mão. Então, o que fala essa runa? Vocês conseguem uma coisa, mas tudo que a gente consegue tudo tem o seu preço, tá? Então, tem que pagar o preço para conseguir o que quer, tá? Então, tudo tem um preço. Então, o Tyr vai lá, prende o lobo, ele conseguiu controlar a ordem cósmica, mas ele perdeu o braço. Então, tudo tem um preço. Então, paguem o preço, sejam honestos e vá para cima. Vocês estão na direção certa, tá? O deus nórdico da guerra, o deus nórdico da justiça está abençoando vocês nessa questão aí, tá? A direção está sendo tomada certa, mas haja com honestidade e pague o preço, certo? E tudo que a gente abre tem que fechar, né? Então, o tarô na mandala astrológica abre muita energia. Então, vamos dar uma mensagem para finalizar essa semana? Vamos lá. Vamos ver o Ogan. O que as árvores têm para falar? Olha lá. Sai a árvore número 23. Olha lá, Madressilva. O caractere, né, a inscrição ogâmica é como se fosse uma espiralzinha, é um ganchinho, esse é o caractere. Então é o momento de tirar de dentro a sua verdade, né? A Madressilva é uma das 3 árvores das emoções, né? Então tirar de dentro, limpar as coisas, né? E a Madressilva fala do amor fraternal. É fazer ao outro o que você gostaria de que fizessem para você mesmo. Fala de irmandade, tá? E ela, como é uma espiralzinha, né?
Então fala dessa limpeza da espiral, também é uma boa semana para fazer a espiral em movimento. E fala desse amor, fala de ajudar o próximo, fala de um período que a verdade aparece e fala da limpeza. Então, através do ganchinho aqui dentro, vocês vão tirar as respostas, estão dentro de você. Então, a Madre Silva fala disso. Uma semana para ajudar o próximo, uma boa semana para fazer trabalho voluntário e com as pessoas próximas de vocês, os amigos, os parentes, né? Se unam com essas pessoas, com os entes queridos. A Madre Silva fala disso, para criar uma união, para criar um amor fraterno. Então, uma semana que fala da afetividade e dessa verdade que vem de dentro, dessa cura interior, certo? E agora eu vou passar o meu contato para vocês fazerem a marcação das consultas. Então, tarô, baralho cigano, runas yoga para orientar, limpeza energética, cursos de aula particular, numerologia. Para marcar é no 981951632, tá? É no WhatsApp que vocês marcam a consulta oracular para mapear as energias, a limpeza energética para alinhar os centros de força e potencializar pedidos, os cursos de aula particular, a numerologia. É nesse número que vocês vão marcar a consulta, 981951632. E a gente tem o site, porque o site mostra todo o ambiente do Espaço Esotérico Estrela Divina. Ele é sempre muito bem preparado espiritualmente para receber você, e lá está o conteúdo completo do trabalho. Entrem no site para vocês terem uma visão mais ampla do trabalho. O trabalho é bem amplo, é espacoesotérico.net. Vai lá no site e veja tudo lá. E nós temos as redes sociais. Nós temos o canal no YouTube, o Instagram, o Facebook, com a finalidade de trazer diariamente as energias espirituais do dia, tá? Os calendários espirituais, para vocês se conectarem espiritualmente com aquela egrégora daquele dia. É muito importante vocês estarem ligados, né, espiritualmente com a egrégora do dia, dos calendários espirituais. Então, e eu vou dar um destaque aqui no canal. O canal no YouTube tá bem legal. Se inscrevam lá no canal, tá? Sempre tá atualizado. Dê um like nos vídeos. Então, o canal no YouTube, Instagram, Facebook, Evelyn Jimenez Sanches. E tenham uma boa semana.